Por que Paulo foi acusado de pertencer a uma seita? A pregação do apóstolo era tão poderosa que aos inimigos, muitas vezes, só restavam duas opções: distorcer as suas palavras ou simplesmente tentar calá-lo. É mais ou menos o que tem sido feito hoje com os adventistas por parte de líderes de igrejas aí, influenciadores digitais, que estão tentando colocar essa pecha sobre os adventistas de pertencerem a uma seita, de ensinarem, pregarem heresias. Eu fiz aqui uma breve reflexão e quero lê-la para você. Certa ocasião, diante do governador Félix, o apóstolo Paulo se defendeu com estas palavras, que estão lá em Atos 24, 14 a 16. Confesso ao Senhor que, segundo o caminho, aqui chamam seita, era chamado caminho porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o cristianismo, no início, era conhecido como o caminho. Então, como diz Paulo aqui, né? Confesso ao Senhor que, segundo o caminho, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24, 14 a 16. Note que Paulo reafirmou algumas de suas convicções fundamentadas na Bíblia. Ele disse, primeiro, acreditar em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Estamos com Paulo, obviamente. Segundo, ter esperança em Deus. Terceiro, crer na ressurreição dos justos, ou seja, isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, como está lá, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e também na ressurreição dos injustos, porque ele fala isso, e essa vai ser no fim do milênio, portanto, no fim do juízo pré-advento. Se Jesus vem para trazer a recompensa, o galardão para justos e depois para injustos e ímpios, isso quer dizer que houve um julgamento prévio, para que as sentenças tenham sido dadas antes desses eventos aqui. Ou seja, por tabela, Paulo está defendendo, sim, o juízo pré-advento. E 4, ter a consciência pura. Paulo guardava o sábado, conforme podemos ver em várias passagens do livro de Atos, como em Atos 16, 13. Paulo ensinava sobre o sono da morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, por exemplo. Paulo anunciava a segunda vinda literal de Cristo, Tito 2,13. Ele sabia que Arcanjo Miguel é mais um dos títulos de Jesus, assim como o anjo do Senhor é um dos nomes dele no Antigo Testamento, como está em Gênesis 16:10, 13, 31:13, Êxodo 3:2, 4 a 22, Juízes 13, 18 e 22, por exemplo. E Paulo também sabia que é a voz do Arcanjo Miguel, a voz de Jesus, que os mortos serão ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4:6. Heresia seria dizer que anjos são mortos e podem ter um nome que significa, que quer dizer Miguel em hebraico, Michael, aquele que é como Deus. Anjos não são como Deus. Jesus é como Deus. Paulo também cria na continuação do dom profético no cristianismo. Tanto que ele escreveu, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. E que entre os dons deixados por Jesus aos crentes até a volta dele está o de profecia. Está lá em Efésios 4, 11 a 13. O que está em conformidade com as palavras de João em Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, o espírito de profecia. O dom de profecia continuaria até o fim. Daí a necessidade de examinar e tomar cuidado com os falsos profetas, como diz Jesus em Mateus 7,15. E se há o falso, obviamente, também há o verdadeiro. Enfim, Paulo passou a ser tido como membro de uma seita por causa do a mais, e não do que compartilhava com os judeus. Ele cria e pregava a respeito do Messias Jesus Cristo, e suas pregações, e sua pregação era tão poderosa que aos inimigos, muitas vezes, só restavam duas opções: distorcer as palavras do apóstolo ou simplesmente tentar calá-lo. E, repito, é o que muitos têm tentado fazer hoje com os adventistas, né? Julgam-nos pelo que eles creem a mais, guardam aí o sábado, creem que o dom profético permanece até o fim da história, procuram ter uma vida saudável, de acordo com a palavra de Deus, se abstêm daquelas carnes e alimentos que a Bíblia condena como imundos ou impuros, impróprios, né? E outras coisas mais, a doutrina do santuário, e, enfim, né? Creem que a alma
mortal, o ser humano é uma alma e que precisamos de Cristo para ter vida eterna, não somos naturalmente imortais, e por aí vai. Por causa dessas crenças que nós compartilhamos, sim, com outros protestantes, né? Isso é bom lembrar, e com os judeus, também no caso do sábado, nós somos considerados uma seita herética, né? Mas está tudo bem, se for pelos motivos que Paulo também foi chamado de membro de uma seita, por seguir Jesus e a sua palavra e crer em tudo que os apóstolos e profetas escreveram, aceito então o título de seita, não tem problema nenhum, né? Desde que sejamos bíblicos, está tudo certo.